Oi, vamos ver aqui, cadê a Bia? Vamos lá, gente, nossa live hoje aí. Oi, Bia, Oiê, tudo certo aí? Todo mundo nos tudo, ouvindo direitinho? tudo certo. Vamos então nos apresentar aí um pouquinho. Vamos esperar a Marlene chegar para a gente colocá-la aí na conversa. Vão dando aí uma notícia se o áudio tá bom, se tá dando certo. Bom dia, bom dia. Bom, a gente pensou em fazer essa live, né, Bia? Acho que é para nos apresentar aí para as pessoas novas, né, que estão seguindo a nossa página. E Sim, também, enfim, para falar de um tema que a gente acaba falando de forma diluída aí, né, nos nossos episódios, que é esse de terapia conjugal e familiar. Ó, a Marlene isso. chegou. Oi, Chegou. Marlene, já já a gente chama você aí. É. Então vamos começar se apresentando, né, Amanda? Para quem Vamos não lá. conhece a gente, eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga, né, formada pela Universidade de Brasília e atendo aí casais e famílias há uns 7 anos, mais ou menos. Acho que é É, isso. a Bia também é psicodramatista, né, Bia? É verdade, sou psicodramatista também. Bom, eu sou a Amanda Said, né? Formei junto com a Bia na Universidade de Brasília, né? A gente atende junto aí esse tempinho. E também fiz a especialização em terapia familiar e conjugal, né? A Marlene foi uma das minhas professoras. A gente está falando aí do psicodrama e da terapia sistêmica, porque são as duas abordagens, né? Que guiam principalmente os nossos atendimentos e que a Marlene também tem essas duas abordagens, né? É. E aí, para essa live de hoje, a gente convidou a Marlene, que é psicóloga e doutora, né? E a gente vai abordar alguns aspectos aí da terapia de casal. O pessoal contribuiu aí com várias perguntas, né? Algumas dúvidas, algumas curiosidades. Então, nossa Uhum. ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso. E eu vou sair daqui por um tempinho para a Marlene entrar e depois eu volto de novo para a gente falar mais algumas coisas e fazer o encerramento. Beleza, vamos fazer então essa troca aí, Marlene, agora com você. Até já já. Então agora deixa eu chamar a Marlene. Vamos ver aqui. Enquanto isso aí, agradecendo o pessoal que está entrando para participar aí com a gente dessa live. Marlene, já te convidei, se você estiver ouvindo aí. Vamos ver se a Bia aí consegue dar um help. A gente estava mencionando, né, do psicodrama e da terapia sistêmica. E aí vai ser muito legal porque. Oi, pronto, Oi, deu certo? Oi, tudo Marlene, seja bom? bem-vinda. Tudo bem, Amanda? Como está? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Estamos Você quer aí. se, você quer se apresentar aí com mais coisas do que a gente falou, Marlene? Não, eu penso que quero apenas dizer que trabalho há muitos anos com terapia de família e casal, né? E esse tempo que a gente trabalha com terapia de casal, ao mesmo tempo, vamos trabalhando também com outras famílias que são não só no consultório particular, mas com outras famílias que estão em situação de vulnerabilidade, que a gente atende também. Então, Sim. um trabalho bem interessante, bem extensivo e que vocês já falaram bastante coisas a meu respeito, está ótimo. Então, que bom, Marlene. Primeiro, agradecer aí você estar dividindo com a gente esses anos todos aí de experiência, né? Que são muitos. Você participou da nossa formação, né? E agora é colega de profissão. Bom, Isso. a gente pensou assim, na verdade, em alguns tópicos, né? E o pessoal também levantou algumas questões, assim. Eu acho que uma primeira delas que colocaram assim é se a terapia de casal tem um objetivo, Marlene, de fazer os casais ficarem juntos, ou se é uma forma da gente também, né, dar um diagnóstico, digamos assim, colocar eles para se separar. Tem esse objetivo, assim, pré, né, fixado, você acha? Não, eu não acho que tenha esse Com objetivo certeza. pré-fixado. Na Sim. verdade,
quando a gente recebe um casal ou uma família, o que a gente busca fazer, né, trabalhar com eles, quer seja família ou casal, é desenvolver neles, naquele momento, uma disponibilidade interna para poder pensar e discutir seus conflitos, ver o que está se passando nessa relação, né? Eles vão Sim. poder se pensar e como funciona, como que eles estruturaram esse tempo juntos. Então, na Uhum. verdade, o objetivo mais importante é de desenvolver neles essa capacidade, essa disponibilidade de pensar juntos sobre suas dificuldades, né? O Sim, que com eu acho certeza. muito difícil, porque geralmente a questão maior que os casais trazem, eu acho que principalmente casal, mais até do que as famílias, é que a comunicação não está boa. Então, essa é a primeira queixa que eles trazem, né? A Sim. comunicação não está boa. Então, para que a gente possa começar a trabalhar a comunicação, precisa ter essa capacidade, essa disponibilidade de lidar com os conflitos que todo casal e toda família tem, né? Sim, com certeza. E é muitas vezes ali no setting terapêutico que a gente faz o treino dessa comunicação, né? Eles vão exercitar ali com a gente, como que eles também vão continuar fazendo depois, porque afinal a gente fica com eles algumas horinhas ali, né? Mas a vida continua fora ali da terapia, né? Exato, porque, na verdade, a relação que eles vão desenvolvendo com a gente, a relação que eles desenvolvem entre eles no próprio consultório, é algo que vai sendo sedimentado para que eles levem para fora e depois faça isso Uhum. depois lá fora com a sua vida, né? Então, Sim. a nossa relação com eles tem que ser uma relação bem clara, bem disponível, Uhum. mostrando bem as nossas intenções, né? Para que eles possam depois também seguir um pouco adiante quando saírem dali, que como você disse, é só umas horinhas, né? E a gente sempre fala, né, que a sistêmica traz para a gente essa perspectiva das relações, né, de como a gente, na verdade, tem um papel de se engajar com todas as pessoas que estão ali, né, ao invés de ser uma neutralidade, assim, bem distante, na verdade, principalmente quando a gente está falando de família, né, a gente tenta se colocar, né, e estar disponível para todo mundo. Mas eu acho que uma das questões também que até surgiram várias vezes foi assim, se é possível ou até necessário que esse casal esteja em terapia individual, além da terapia conjugal. É possível, né, Marlene? Mas não é uma necessidade. Isso, é possível, até porque às vezes foi o terapeuta individual que indicou a terapia de família para aquele casal, né? Às Isso. vezes ele está com um dos cônjuges, o terapeuta individual está com um dos cônjuges, e quando aquele cônjuge fala todo o tempo, né, do outro que não está presente, então parece que Uhum. nesse momento é hora de indicar uma terapia de casal, no sentido de que, olha, então em vez de você falar dele ou sobre ele, vamos falar com ele, né, na própria terapia de família. Então, à medida que o outro aceita vir para a terapia de família, ele vai poder conversar em tempo real, ao vivo, sobre o que está acontecendo com ele. Então, não necessariamente precisa estar em terapia individual, mas também, se ele está em terapia individual, já tem um terapeuta que faz tempo que ele trabalha, que ele gosta, que ele sente que é produtivo, não há problema que ele permaneça na terapia individual, né? Sim, mas é importante muitas vezes, inclusive, que esses profissionais sejam pessoas distintas, né? Assim, é um outro processo psicoterapêutico, né? Claro, claro, pessoas distintas, porque senão você cria com aquele um dos cônjuges, né? Você cria uma aliança que depois, como que Uhum. você vai trabalhar com eles depois na sessão de casal, né? E isso é muito perigoso, porque às vezes uma das pessoas, dos cônjuges te conta, né? Te traz uma situação que é muito conflitivo, ou que o outro não pode saber, e o que você vai fazer com aquele segredo que não deve chegar ao outro, deve ficar entre vocês duas. Então, essa é uma questão muito importante, né? Porque quando o outro Uhum. chega individualmente para dizer, olha, eu vim porque hoje eu quero falar um segredo com você, então você já tem que dizer para ele, olha, então vamos pensar o seguinte, se você falar um segredo para mim, vai ser muito difícil. E aí você precisa explicar para eles por quê, né? Você não pode ouvir aquele segredo. E como seria, então, ele ir falar do segredo nessa terapia individual, ou então
venha para a terapia de casal que eu vou ajudar você a falar daquilo que você precisa falar para o seu companheiro, para sua companheira, né? E aí eu acho Uhum. que é muito importante quando isso vai sendo possível, esse processo vai sendo desenvolvido, e o companheiro pode contar para a companheira aquilo que ele precisaria falar e que Sim. está angustiando ele literalmente, né? E É. que, à medida que ele fala, muitas coisas podem ser resolvidas, né? Às vezes são exatamente esses segredos aí que guardam uma chavinha, né? Que depois, enfim, a gente até fala da crise, né, na terapia familiar como sendo não necessariamente uma coisa ruim, né? Então, às vezes, trazer à tona esse segredo vai trazer ali um desequilíbrio momentâneo, mas que pode ser importante para essa relação, né? E também a pessoa vai começar a compreender que toda e qualquer situação que existe no casal, né, aquele estado de coisas que está acontecendo no casal, a responsabilidade é de todos, não é de um apenas, né? Então, mesmo que seja, por exemplo, uma traição, o outro precisa compreender, né, que aquela traição também tem sentido, porque algo está acontecendo na relação do casal que aquilo surgiu. E que, então, à medida que o outro pode compreender que eu também contribuí para que isso resultasse nessa história, então fica Uhum, mais fácil de aceitar o segredo, de aceitar aquilo que uhum. vem como algo bombástico às vezes, né? Sim, eu acho que esse é um ponto importante, né? Essa corresponsabilidade, assim, né? A gente não trabalha na terapia conjugal e familiar, né? Na perspectiva de uma única pessoa ali, né? Eles estão em relação, né? Então eles constroem coisas juntos, com certeza. Às vezes vem essa coisa, né? De culpa, alguma coisa assim, que não é, não, né? Não acrescenta, né? Uma coisa É, unilateral. e a terapia narrativa, né, a Arlene Anderson costuma dizer o seguinte, né, que tudo que foi construído em conjunto precisa também ser destruído em conjunto. Porque se você não desconstrói aquilo conjuntamente, então o outro nunca vai compreender, você não vai ter a perspectiva de sanar aquela dificuldade, né? E depois tem uma coisa muito importante que eu penso, que é o valor ético relacional, né? A questão ética da relação. Que é assim, se eu tenho uma dificuldade e não sou capaz de discutir com o meu parceiro, e quando eu falo nessa relação, eu estou falando em qualquer relação de pai e filho, Uhum, de marido e mulher, de sim, amigos entre irmãos. si, de Uhum, irmãos, exato. É preciso ter essa condição de discutir com ele o que está se passando. Isso é um valor ético da relação que precisa ser mantido, porque senão você acaba com a relação, destrói uma perspectiva relacional, sem o outro entender claramente o que se passou, como é, né? E sem ele uhum, assumir também parte da responsabilidade que é dos dois. exato. Né? E é Então, por esse isso. valor Uhum. ético é de muita importância. E, para isso, os dois, quer seja companheiro ou qualquer outra relação, Uhum. precisa ter a disponibilidade de conversar sobre, né? E Conversar. é por isso que muitas vezes, né, algumas questões ficam sendo trabalhadas aí por muito tempo na terapia individual, né? E aí quando a gente consegue levar para esse setting mais ampliado, assim, né, com as outras pessoas que fazem parte da questão, né? Aí a gente Claro. tem às vezes a resolução, né? E até às vezes o processo psicoterapêutico de casais e famílias é até mais curto, né? Porque tem essa intensidade ali, né? Exato. Bom, eu sou extremamente ligada à terapia de casal e famílias, é algo que me encanta e que cada vez mais eu me aprofundo nisso, né? Então, eu costumo dizer que a terapia de casal e família, ela é muito mais eficiente e muito mais curta do que uma terapia Uhum. individual, né? Por quê? Sim. Porque até que eu mesma consigo falar para mim, compreender, e fazer meu terapeuta compreender que o que eu estou falando do outro tem a ver comigo mesmo, né? Então, demora muito tempo. Enquanto se eu estou com o outro aqui, junto comigo, no mesmo setting, né? Se eu estou com ele, é mais fácil e muito mais rápido de que as coisas aconteçam, né? Sim, e muitas vezes é legal, inclusive, ver a trajetória que esses casais, essas famílias têm antes de procurar o processo psicoterapêutico, né? Muitas vezes, enfim, eu e a Bia, a gente já teve várias pessoas que, às vezes, a esposa liga, marca com a gente, aí na hora ela comentou ali com o marido, aí ele não vai, aí não tem, né? E aí, como que Exato. construir essa demanda em conjunto também é importante, né?
Claro, sem E dúvida no, mesmo. e no final das contas, a gente não é juiz, assim, né? A gente não vai para lá para dizer que quem é culpado, né? Quem que estava certo, quem estava errado. Esse não é o nosso papel, né? E essa questão é uma coisa muito difícil. Por exemplo, para aqueles alunos que estão terminando o curso de formação ou que estão começando a vida profissional, eles tendem a responder essas perguntas, né? Porque o casal faz essas perguntas. Quem você Sim, acha que tem razão? Você acha, sim. se você não acha Explica que para ele está ela. errado, É, explica isso, para ela é. exatamente o que está acontecendo. Então, é uma coisa muito interessante quando você devolve a pergunta para aquela pessoa, né? E ela, então, tem a oportunidade de ter uns segundos, né? Onde ela vai olhar para dentro e poder fazer aquela resposta. E quando ela dá uma olhadinha para dentro e ela consegue construir essa resposta, é como a gente estivesse podendo dizer que o nó começa a se dissolver, né? Começa a se Uhum. dissolver aquele nó. De fato, a gente não é juiz e, de fato, as famílias e os casais, principalmente casais que estão em litígio, né, querem nos colocar, de fato, em juízo para decidir coisas a respeito dos filhos, com quem os filhos devem Uhum. ficar ou não. Isso é uma coisa muito difícil para eles, porque nós não vamos ficar nesse papel, né? E também para nós, porque a gente precisa estar todo o tempo mostrando para eles a importância que é eles mesmos terem a resposta daquela pergunta e tudo mais, né? Com certeza. E às vezes tem também uma perspectiva, né, da gente poder dizer se vai dar certo, se não vai, né, de ter um terceiro ali avaliando se eles têm jeito, se não tem, né, se eles têm a ver ou se não tem. Na verdade, não tem resposta, né? Depende de tanta coisa. É, eles vão construir juntos as respostas, né? Eu Claro. acho que é essa que é a questão mais importante. E quando o casal começa a compreender que eles constroem juntos tanto as dificuldades quanto as Uhum. possibilidades de resolução das questões, eles começam a ter uma nova vivência, né? Uma nova vivência. E essa história de que o terapeuta é um juiz, né? Ou então que a terapia de casal é para separar o casal, é um mito, na verdade, da Claro. terapia de casal e família, né? É um mito, porque nós não temos esse poder, né? O terapeuta não tem esse poder absolutamente, né? E quanto mais eles podem se juntar para construir as questões que eles estão buscando, mais eles vão estar bem, né? E muitos Sim. casais, às vezes, já chegam dizendo para a gente: nós viemos porque nós estamos separando, né? Nós Uhum. queremos nos separar e a gente quer fazer uma separação, então, mais tranquila, a gente quer passar por esse Uhum. período mais tranquilo, né? E eu já tive muitas histórias no consultório de que eles chegam para se separar e depois eles não se separam, né? Exato. Como E o outros contrário que também, né? Exatamente, como outros que chegam dizendo que não querem separar, que estão felizes, mas que têm problemas e que depois, no final, acabam se separando, né? E o final feliz, aí bem entre aspas, pode ser para essas duas resoluções, né? Até porque, dependendo da história desse casal, eles vão manter aí um papel que ainda é o papel parental, né? Que a gente sempre diferencia de forma bem importante. Então, assim, às vezes esse divórcio, essa separação significa uma dissolução da relação conjugal, né? E aí a terapia pode, inclusive, até mudar de forma, incluindo aí talvez os filhos, né? Ou trabalhando da perspectiva da parentalidade, né? E não mais da É, conjugalidade. até porque essa parentalidade só se consegue construir quando realmente a conjugalidade se define e se termina, né? Se a Uhum. conjugalidade não termina e o casal fica naquela história que ainda não dá conta de se separar, essa parentalidade vai ficar todo o tempo sendo prejudicada, né? E os filhos ficam ali no meio daquela relação, como Uhum. bola, bala, e tem uma outra expressão que agora eu me esqueci. Cola, 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 cola. isso. Os filhos ficam ali como bala, cola e bola, né? Cola, mala e bola. Cola, Cola, né? Que isso, eles. cola, mala, isso. E é E horrível bala. para eles, né? Muito ruim para Uhum. eles. Eu penso Sim. também assim. É, e às vezes perguntam, né, se eles só chegam nesse contexto de psicoterapia de casal quando já estão em litígio, estão em crise, né, ou já está bem problemático, que nem sempre também é assim. Às vezes eles estão disponíveis para aquele momento, às vezes é uma última tentativa, né?
E também nem sempre saem brigando dali, né, Marlene? Tem gente que pergunta se sempre sai com raiva um do outro, ou brigando. Eu tive uma vez um casal que chegou e a primeira pergunta que ele falou, porque eles falaram para mim, era assim: você trabalha para a separação ou para a união? Uhum. Então, eu disse para eles: eu trabalho, vou trabalhar para vocês. Não sei quem quer separar e quem quer ficar junto. Vocês ainda nem me contaram isso, né? Então, eu não separo nem para separar, não trabalho nem para separação, nem para união. Eu quero trabalhar para que vocês estejam bem, estejam felizes e possam encontrar caminhos que sejam resolutivos das definições de vocês. Mas aqui a gente não trabalha para uma coisa ou outra, né? De Legal. fato, né? Eu penso que essa é uma questão importante mesmo, né? Mas se É, você quer falar de uma outra coisa que eu dá estou. raiva, né? De às vezes eles ficarem assim meio irritados. A gente atende num lugar que sobe uma escada, assim, né? E aí já teve uma vez na sessão seguinte que a moça disse, a esposa falou assim: ah, quando sair daqui daquela outra vez, tive vontade de jogar ele daqui dessa escada, mas aí depois foi bom. Passou e a gente continuou conversando agora, né? Enfim, e até o jeito que eles se sentam mostra muita coisa, né, Marlene? Assim, tá? Nossa, Às vezes fica muito claro uma distância, assim, né? É curioso. e às vezes também fica muito claro que eles sentam perto, ou a mulher ou o homem fica acariciando o companheiro ou a companheira, e o outro fica duro como uma pedra, né? Então, a gente começa a desvendar as coisas a partir da postura deles, com certeza, né? Ou então, se acontecer alguma coisa que um deles não gosta, eles saem sem terminar a sessão, batendo a porta e Sim, a sala fica toda rachada, porque a porta é batida assim, uma força, né? Aquela força da raiva com que eles estão. Mas eu penso assim que, de qualquer forma, por mais que sejam diferentes as atitudes que o casal vai tomando, eu acho que passar por uma terapia de casal, seja para ficar junto ou para se separar ao final, é algo tão construtivo, tão importante, que eles vão levar depois essa aprendizagem desse processo para outras relações, não só relações de casamento, mas para outras uhum, relações também de vida, né? E o que eles aprendem com relação, né, aos filhos, ao que está acontecendo com os filhos, é algo assim imprescindível, que para depois vai ser muito importante para os filhos, que eles vão sofrer bem menos, né? E essa sim. parentalidade vai se organizando, né, e se configurando de uma forma mais fácil para os filhos, né? Sim. E Marlene, você já teve a oportunidade de atender casais que não eram, que não moravam juntos, assim, que não eram casados, né? Seja casados formalmente ou não, assim, casais de namorado, pessoas Já, nesse processo já anterior. tive a oportunidade, sim, de atender casais que não moram juntos, que têm, a princípio, como dizem eles, uma relação aberta, né? Uhum, E que tem casais que não têm uma relação aberta, mas que não moram na mesma casa. Então, sim, são diferentes possibilidades, né? Casais também que são homoafetivos, né? E uhum, casais, como eu comecei a atender online muito antes dessa pandemia, porque eu trabalhava, muitas pessoas que foram meus pacientes foram embora do Brasil e depois quiseram continuar a terapia, e aí eu fui trabalhando com eles, né? uhum. E aprendendo um pouco também como funciona isso. E eu tive numa certa época, agora não, mas numa certa época, eu tive dois casais em que o homem morava longe, a mulher aqui, e um outro que a mulher morava fora do Brasil e o homem aqui. Então, isso também é difícil, porque a distância também traz dificuldades, né? Porque daí você Uhum. pensa assim, bom, tão longe, então não vão brigar nunca, né? E tão longe, então não vão ter nenhum tipo de conflito, mas Motivo não é de real. discussão. Mas Sim, não às é vezes real, até né? potencializa, né, algumas Porque coisas. tem muita questão do imaginário, né? O imaginário Uhum, aí, nesse caso, das pessoas que são casadas, mas que moram muito longe um do outro, tem a questão do imaginário, né? O que eu uhum. imagino que está acontecendo lá e o que o outro imagina que está acontecendo aqui, né? E
E aí é isso, eu acho que são situações diversas, mas Uhum. o importante é que as pessoas estão sempre querendo ficar juntas e querendo viver suas vidas em conjunto, né? Eu acho isso muito bacana no casal, na família, porque são modos de dizer, olha, o quanto eu quero ficar aqui, o quanto eu preciso ficar aqui, e esse trabalho de estar junto, né? De construir junto algo, é muito importante, né? Para a vida das Claro. pessoas, né? É um investimento, né? Não só financeiro, mas um investimento mesmo, assim, né? Das pessoas falarem de si, muitas vezes, né? A gente traz aí as famílias de origem, né? Não necessariamente presencialmente, né? Mas muitas vezes elas comparecem até quando a gente faz, por exemplo, o genograma, né? Coisas que são ferramentas aí que a gente tem. E às vezes numa sessão você traz uma questão, por exemplo, né? A mulher diz: eu tenho muito medo de brigar com ele, porque ele é muito agressivo, ele vai falar coisas que eu não quero ouvir. E quando eu me casei, olha só, quando eu me casei, a coisa que me fez ficar com ele é porque ele era um pai maravilhoso. E o meu Uhum, pai era assim como ele é. Então, as questões transgeracionais e as questões das nossas famílias de origem estão presentes todo o tempo, né? Porque na terapia de casal, a gente vai trabalhar tanto com essa comunicação inter, né? Interpsíquica, como também com a questão intra, que é de cada um. Embora a gente não uhum. tenha o objetivo de trabalhar a intrapsique de cada um, mas como que essas duas psiques elas estão conjugadas e como elas constroem, né, um tempo e constroem um caminho juntos. E a questão da transgeracionalidade é importantíssimo, né? Nossas histórias de Sim. vida, a gente traz elas aqui nas costas todo o tempo, Com né? certeza. E às vezes, inclusive, o psicodrama ajuda a gente, né, como ferramenta aí de trazer essas pessoas ali, né, mesmo que não presencialmente, né? Quer dizer, é O presencialmente, né, psicodrama, mas não tá de carne e osso. então, ajuda bastante o psicodrama, porque uma coisa importante, ainda mais agora que é online, que a gente não tem a oportunidade da presença, como que a gente utiliza dessas ferramentas do psicodrama para trabalhar com a família, né? Então, eu tenho uma almofada que fica comigo, muito perto, né? Que a gente utiliza muito disso. Então, eu digo, por exemplo, ou para a mulher ou para o homem. Então, você vai se deslocar um pouquinho da sua cadeira e eu vou botar aqui uma almofada e você vai ficar de longe ouvindo o que essa almofada vai falar. E Isso aí, online. online. E Ah, aí ele legal. fica de longe ouvindo, e depois, quando ele volta para o importante, porque ele ouviu tudo aquilo, né? Uhum. Deixa eu virar aqui com o meu celular. Aí. Ele ouviu tudo aquilo e ele não imaginava que a esposa dele pudesse falar aquelas coisas todas que ela está falando no lugar dele, né? Então, Uhum. colocar o outro, né, no lugar, ou então fazer algum jogo, né, psicodramático que faz eles mudarem de posição, e à medida que eles mudam de posição, sua percepção também modifica. Então, o psicodrama é extremamente rico como uma ferramenta que nos ajuda no momento da Na compreensão de condução, assim, algo né? que é difícil, né? Uhum. Porque às vezes tem coisas que você não precisa trazer o psicodrama, concretizar, porque a pessoa já compreendeu. Mas determinadas coisas, quando são muito difíceis, é preciso trazer algo que os ajuda a compreender. E aí acho que o psicodrama é uma ferramenta ímpar, né? Mas legal você falar aí da possibilidade de usar o psicodrama que é tão corporal assim, né? E precisa muitas vezes de tanto espaço. Assim, lá no nosso consultório a gente tem luzinha, tem até uma espécie de palco, né? Para o Que legal. contexto online, que agora tá tão, né, enfim, necessário da gente investir também, né? De forma mais segura, inclusive, né? Claro, e todo o trabalho que o psicodrama utiliza também, utilizando de outros recursos, como o desenho, a pintura e coisas Uhum. dessa ordem, né? Colagem, né? Colagem, são recursos que a gente utiliza no psicodrama que são extremamente bem-vindos, né? Com certeza. E é muito interessante, né? Muitas vezes eles até se surpreendem com essa tarefa, né, de fazer uma colagem, como se isso fosse uma atividade de criança, né, coisas assim, e saem muitas coisas interessantes, assim, né, uma possibilidade da gente ampliar bastante para além da linguagem ali falada, né.
E quando você está no consultório presencialmente, então, que você pode deslocar as pessoas e elas podem fazer movimentos, né, dentro, no espaço, então é muito rico, realmente, né? Muito rico, com certeza. Sim, sim. E acho que a perspectiva, assim, da gente pensar nessa terapia, inclusive sendo uma possibilidade de não só chegar como se fosse na hora do litígio, mas inclusive de uma forma que a gente pudesse dizer assim, preventiva, né? Então, sei lá, tem um filho que vai morar fora e não sei como é que vai ser, ou meu filho tá saindo de casa, como que o nosso casal vai ficar agora, né? Anos depois, voltando a ficar só a gente, né? E aí eles vislumbram que isso pode ser um desafio, né? E aí chamam um profissional para contribuir aí nesse rebalanço, assim, né? Claro, muito, muito bom. Bom, E teve uma também quando o pergunta. casal fica sozinho por inteiro, né? Que aí é aquela história que a gente chama de ninho vazio, Ninho e que daí vazio. o casal precisa repensar como ele vai funcionar, né? Recompor o modo como ele construiu aquela vida. Então, é muito, muito bom. São muitos momentos, né, da trajetória do casal em que a terapia pode ser bem-vinda, né? Porque a família também tem um ciclo de vida, né, Amanda? A gente sabe que esse ciclo Sim, de vida que a família passa são momentos de estresse, né? E esses estresses, eles são inevitáveis, todas as famílias passam por eles, né? Porque é um ciclo de vida da família. Então, na passagem de um ciclo de vida para outro, há sempre um estresse e a família vai viver aquilo e precisa estar mais instruída no sentido de entender melhor aquilo, porque a terapia de família, ela não é só uma psicoterapia, ela é também uma questão de educação, no sentido de que muitas coisas vão ser ditas, ensinadas, não no sentido de uhum, que impor algo que você vai aprender, mas o casal vai aprender várias coisas entre si, entre eles e o terapeuta, porque a terapia de família é também uma questão educativa, né? É também uma sim, educativa. Então, eu acho muito, sim. 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 Teve uma pergunta aí que ficou mais para cima, que o Vitor fez, não sei se ele ainda está aí online, sobre a diferença, se eu não me engano, Bia, me ajuda aí se eu tiver esquecido, de habilidades ou repertório aí que um psicoterapeuta individual, que pode diferenciar um psicoterapeuta individual de um psicoterapeuta de casais e famílias, assim. Você acha que tem alguma coisa bem importante que marca essas duas formações? Olha, eu acho que sim, eu acho que entender como funciona um casal, nesse sentido mais sistêmico da palavra, é de extrema importância. E aí Uhum, começar a compreender que tudo na vida e que todos os movimentos são sistêmicos. Não é mais só porque o casal está conflitando e aí então isso é sistêmico. Não, tudo na vida é sistêmico. Então, eu acho que o terapeuta de individual ele tem uma visão muito, muito mais para aquela pessoa. Quando você é um uhum. terapeuta de família, você nunca mais esquece essa visão sistêmica que você Ampla, a né? emprega para todas as coisas que você está Sim. tendo, né? E embora aquela pessoa esteja ali diante de mim, sozinha, ela está fazendo a terapia dela, mas a gente Uhum. está junto com ela, ajudando ela a entender como ela lida com todos esses sistemas, com todas essas redes, esses átomos sociais com os quais ela convive, né? Ela não está sozinha no mundo, ela convive com todas essas coisas. Então, como isso Claro. interfere na vida dela e ela interfere na vida desses sistemas, né? E que então eu acho isso uma coisa muito que destaca muito, eu vejo, né? Que destaca muito. E uma outra coisa que destaca, eu acho, é que quando o casal está junto, né, a gente está trabalhando com mais de uma pessoa naquele setting terapêutico, você passa a ter uma percepção desse todo, e todo o tempo você precisa entender que essas comunicações precisam acontecer em rede, então você não pode perguntar ou você não pode ter a percepção de uma só pessoa, você tem que ter a percepção de todas as pessoas, e como que você vai fazendo esse jogo para que todos possam fazer trazer Uhum. ali essa percepção, né? E essa percepção possa ir
se juntando entre os elementos de um com os elementos de outros, para que eles saiam dali com uma outra organização daquilo que eles estão trazendo. Porque eu acho que isso que é o mais difícil, né? Você poder fazer com que eles vão juntando essas percepções, como, não é bem uma síntese, não é fazer uma síntese, mas como isso vai se colando, né, nas percepções uns dos outros, para que eles saiam dali com uma outra visão, algo um pouco mais diferente daquilo que eles entraram, né? O que numa individual você não vai fazer isso, né? Isso. Eu acho E que muitas vezes é esse olhar sistêmico, por isso que ele também é possível de ser utilizado quando a gente está atendendo individualmente, né? Inclusive, porque acho que o terapeuta ele traz essa compreensão, né? Como o Vitor está falando aí, né? Dessa análise dos sistemas, né? Da rede, enfim, a gente, como você falou, não está sozinho no mundo, né? E eu acho que às vezes a gente, enfim, pode ser que fique nesse discurso, né? Justificando ou culpabilizando até terceiros que não vão estar ali junto, né? Numa individual. E aí, ele não pode ouvir o que o outro tem para dizer a respeito dele, né? E nem o psicólogo, né? Claro, exato. Então, exato. E nem nós podemos dizer, olha, exato. você está assim, né? É uma coisa de... Por isso que o processo, eu falei há pouco, o processo individual acho muito mais longo. Ele é muito mais longo, porque daí você não pode dizer, olha, mas parece que você está falando isso, mas agora mesmo você falou aquilo. Você não pode, né? Então, veja bem, talvez eles não estejam no tempo de ouvir isso, não é possível falar, mas se o outro estiver ali, o outro vai dizer na hora. Então, essa coisa, ela é construída concomitante, né? E é a construção social, né, da terapia. E às vezes, né, Marlene? É uma construção social, né? Sim, às vezes a gente atende família, né, que aí tem uma criança pequenininha, e aí às vezes eles falam, mas tem que levar também a criança, né, sei lá, 5, 6 anos, e aí fala sim, né, traz, né, e aí às vezes é ela que fala tudo, é ela que denuncia tudo, né, enfim, surpreende positivamente, né. Porque isso também é um mito, né, Amanda? De que, olha, a criança não sabe nada, a gente nunca falou para eles. E então é um ledo engano, porque as crianças sabem tudo, né? Elas funcionam como um radar. Então você pensa que é essa metáfora mesmo, né, do radar, que às vezes você passa pelo radar, não viu, e vai ter uma consequência enorme, porque você vai pagar algo que é, né? E a criança é a mesma coisa. Elas são radarzinhos, elas sabem tudo que se passa com a família, tudo que se passa com os pais, com os irmãos, e por isso elas surpreendem, como você está falando, né? De repente o radar se abre e os pais ficam pensando, mas como que ele sabia isso? A gente não conta eles, não precisa falar, né? Não precisa, exatamente. Bom, para a gente finalizando aí, acho que só mais uma última questão, Marlene, é que, embora a gente tenha falado que às vezes, né, o processo terapêutico de casal e família é até mais breve que o individual, mas mesmo assim a gente também tem que lembrar que as mudanças às vezes levam um tempo, né? Então, como que fica, né? Para a gente encerrar assim, essa perspectiva de entender que também tem um tempo meu e do tempo do outro, o tempo da relação, né? Como que é? Eu penso que essa é uma pergunta também que eles fazem muito, né, no início. Quanto tempo leva para a terapia? Então, eu costumo dizer assim, olha, a terapia de casal não demora tanto quanto uma terapia de individual, mas a gente não pode dizer o quanto. Vai depender da disponibilidade de vocês, do quanto vocês querem realmente fazer a terapia, né? Do quanto vocês, de fato, se dedicam a estar aqui nesse processo, nesse momento, né? E aí o casal vai compreendendo. Eu acho que a gente não tem mesmo como precisar. Eu penso que tem casais que andam tão rápido, né? Eles fazem, às vezes, 4, 5 sessões e já deu um pulo enorme, já estão compreendendo diferentes coisas. E, às vezes, você fica pensando, bom, o que eu vou trabalhar mais com esse casal? Eu acho que eles não precisam mais de terapia nesse momento. E aí, eu acho uma coisa interessante, que o casal, eles, às vezes, eles querem ir só para resolver aquela pequena coisa que está ali. Eles não querem ir para pensar como foi o casamento, o que vai ser o futuro casamento. Eles querem resolver aquela questão.
transição. E se for necessário depois, numa outra época, eles voltam numa outra época. Eu já tive casais, vários casais que voltam num outro momento, porque a vida vai trazendo mudanças, né? Às vezes eles eram pais de crianças pequenas e aí voltam quando são pais de adolescentes, porque é um outro momento, uma outra forma de lidar com a família. A família está num outro ciclo de vida. Então, eu penso que não há como medir quanto tempo cada casal vai ficar, né? Sim. Vai depender deles. Se vocês estão bem, estão satisfeitos, não querem, não tem mais o que vocês querem discutir, então vamos embora, né? E se um dia precisar de novo, voltem, né? Inclusive, às vezes, até lidar com uma certa frustração de que um continuaria, o outro não, né? Isso tudo também faz parte, às vezes, né? E as mudanças, né, e desafios continuam mesmo quando tem alta, digamos assim, né? Porque a vida, enfim, sempre tem altos e baixos, né? Faz parte. Eu costumo dizer para eles que eles vão estar ali para aprender a lidar entre eles, né? Aprender a lidar com as situações difíceis, com as dificuldades. E quando eles estiverem mais aptos a lidar com as dificuldades, eles vão embora, porque as dificuldades vão continuar existindo pela vida fora. Não vai acabar porque acabou a terapia. Então, se eu sei lidar, eu vou poder resolver as que virão depois, né? E eles ficam bem animados, assim, de achar, que bom, é isso mesmo. Então, a gente já sabe, então agora nós vamos fazer. Não é? E eles mesmos veem as mudanças, né? Muito bom. Muito bom. Bom, é isso, gente. A gente queria agradecer muito aí, né? Um tempinho da Marlene para dividir com a gente toda essa experiência. Agradecer muito, né? Essa live aí vai ficar disponível. E aí é isso, Marlene. Vamos trocar de volta aí. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero também agradecer, foi muito interessante a conversa, né? Porque eu fiquei pensando ontem, o que eu preparo para falar? Eu pensei, não vou preparar nada assim no sentido, claro, tu preparei mentalmente, né? Vai te ficar pensando. Falei, olha, eu não vou preparar nada. Eu acho que a nossa experiência das meninas e minha é que vai lidar com a história. Então, achei bem bacana, bem interessante o trabalho, né? E eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu gostaria de dizer que nós estamos aí entrando com um novo curso, posso falar isso? Sim, pode, então, comenta aí. Um novo curso com um novo instituto que está se abrindo, que é o Instituto Aprender ao Vivo, que vai exatamente trazer uma formação que junta essas duas coisas, o pensamento sistêmico e o psicodrama. Então, a gente vai estar trabalhando com isso, logo está saindo aí para vocês conhecerem, e acho que é uma ferramenta bem importante a gente juntar essas duas coisas realmente. Com certeza, vai ser super legal. E agradecer a vocês. Um abraço. Imagina. Obrigada, Marlene. Vou chamar a Bia para a gente encerrar e falando um pouquinho de como que a gente faz também. E a gente agradece mais uma vez sua participação, tá bom? Pessoal, fica aí que a gente vai trocar a Marlene com a Bia. Um beijo. Ok, beijos. Muito legal aí, percebendo várias pessoas elogiando, falando, né, da experiência aí da Marlene. Realmente uma contribuição aí de vários anos. Agora, a doutora Beatriz está voltando aí. Oi! Cheguei. Muito bom, gente. Incrível. Muita contribuição boa. Muita coisa que a gente já comentou também em outros episódios, assim. E aí, juntar tudo fica muito bacana. Acho que a gente falou aí de alguns mitos, né, da psicoterapia de casais aí. Quem tiver mais dúvidas, a gente tem uns minutinhos aí para responder as perguntas também. Mas acho que a gente pensou nessa finalização para a gente também falar um pouco de como que a gente faz, né, Bia? Porque não é sempre que a gente atende casais e famílias em dupla, como a gente faz, né? Mas tem várias vantagens, né, que a gente entende. Porque, como a gente já falou até em outros episódios, né, o atendimento de casais e de famílias, ele é muito mais complexo pelo simples fato de ter mais pessoas envolvidas, né? Então, a gente acredita que esse atendimento em dupla, ele enriquece muito o atendimento justamente por a gente ter olhares diferentes, enquanto uma está conduzindo, a outra está reparando em alguma forma que o outro está se comportando, alguma expressão que o outro faz, que às vezes, muitas vezes, quem está falando, às vezes não consegue reparar, né? Então, não é comum ver, mas a gente trabalha dessa forma e acha que é muito enriquecedor, né, Amanda? Sim, embora a gente conheça também outros profissionais que fazem esse atendimento em dupla, né? Como a gente, enfim, faz desde a graduação, aí continua se complementando, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa que é muito importante quando a gente atende assim em parceria
é a facilitação, inclusive, da discussão do caso, né? Da gente pensar aí nos caminhos futuros, nas possibilidades. Não assim, faz parte dos nossos atendimentos, às vezes, até a gente sair rapidinho para conversar alguma coisa, né? É. E até Pode para falar. isso, né, de compartilhar nossas impressões, né, diferentes, e até também para a gente não, para a gente ter uma certa aliança com cada um, Sim. né? Uhum. Quando às vezes, quando a gente atende em dupla, a gente consegue de alguma forma também fazer alianças com cada pessoa dessa família, né? Foi até o que vocês comentaram, né? Às vezes o próprio terapeuta que era individual resolve atender o casal e já tem uma aliança Uhum. anterior, e isso é muito Sim. delicado, né? Então, em dupla, isso até fica mais fácil da gente conseguir fazer. Porque, né, enfim, até da gente se policiar para que não tenha um processo aí de identificação que signifique, né, um prejuízo para aquele atendimento, enfim. Às vezes uma dá um toque na outra, né? E a gente É, compartilha aí é. tudo, né? Isso. E acho que uma outra diferença também do atendimento de casais e famílias para o atendimento individual é muitas vezes a frequência e a duração, né? Normalmente um atendimento individual aí tem, sei lá, 50 minutos, 1 hora e tem uma frequência que normalmente é semanal, né? Às vezes é quinzenal, mas começa assim normalmente sendo semanal. E quando a gente atende casais e famílias é diferente, né, Bia? A gente atende, a gente faz uma sessão um pouco mais extensa, vai aí 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Mas ela é mais extensa porque são mais pessoas para falar, mais conteúdo às vezes para trabalhar. Uhum, E principalmente também porque a gente dá um espaçamento de 15 dias entre uma sessão e outra, né? Porque como a gente está falando, é uma relação, requer um tempo aí para que essa dinâmica vá se modificando, né? Tenha um impacto aí. Então a gente faz uhum. esse espaçamento e essa sessão um pouco mais extensa também. Sim, mas isso não impede que, eventualmente, a gente atenda também as pessoas do casal individualmente, né? Eles Uhum. sabem, né? Isso é combinado, acordado, e às vezes solicitado por eles, às vezes pela gente, né? Mas a gente, às vezes, faz essa dança aí, né? Tira um, depois volta o outro, no final tá todo mundo junto, né? Às vezes até a gente atende semanalmente, se é uma demanda do próprio casal, fala, não, a gente não dá conta de esperar 15 dias, a gente Uhum, precisa. Se for uma coisa uhum, muito, né, muito importante, assim, né, muito forte, a uhum. gente também consegue fazer esse ajuste. Sim, e chamar às vezes outras pessoas das famílias, né? Assim, às vezes vêm filhos, né? Assim, isso não significa que a gente vai ficar fazendo esse atendimento, né? Mas às vezes é importante que essas pessoas compareçam, assim, né? De É, forma provocativa, às vezes, né? Ou até para contribuir mesmo, para é, partilhar alguma informação. na própria terapia de família como um todo, né? Várias vezes a gente tem que Uhum, dividir esses subsistemas para trabalhar com eles uhum, de formas diferentes. Então, às vezes vem a família toda, às vezes vem o uhum. casal, às vezes vem só os irmãos, né? Então, na terapia de casal também a gente faz muito esse arranjo. Isso, é isso. Mais É. alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que ficou faltando? Eu fiquei lembrando quando vocês estavam falando da criança no atendimento, Uhum. fiquei lembrando de uma vez que eu atendi uma família e aí eles estavam fazendo uma colagem da família. E um menininho, pequenininho, ele devia ter uns 4 anos, ele recortou o pai, ele recortou, era uma imagem de um cachorro com uma coleira, assim, gritando. Aí eu falei, gente, não precisa falar mais nada, ele já entregou tudo, assim, Sim, sabe? sim. Criança é maravilhoso no atendimento. Exato. E às vezes, né, a gente está fazendo o que a gente chama de genograma, né, que é como se fosse uma árvore genealógica, né, um desenho aí da história da família. E aí eles contam tudo, assim, né? Nunca ninguém chegou para eles e contou aquela história, mas aí alguém fala, como é que é o nome? Ele vai e fala, né, do tio, do não sei quem, né? Sim, sim. E, enfim, como que é importante, né? Como que eles estão ali participando. E daí, se eles fazem isso ali, né, com certeza em casa também estão lá de olho, como a Marlene falou, num radar, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. E o mais importante, assim, eu acho que era a gente lembrar essa questão de fazer a terapia não só quando chega o problema, mas até de uma Uhum, forma preventiva mesmo, né? uhum. E lembrar que existe essa possibilidade. Sim, exatamente. E é isso, né? Existem profissionais muito qualificados, como a própria Marlene, né, que a gente convidou. E, enfim, quem tiver, inclusive, mais curiosidade, aí ela tem uma produção vasta, né? Vários livros e artigos aí. Quem quiser se aproximar mais dela, fica aí também essa indicação, né?
É isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí pela partilha, pessoal. Um beijo. Até mais.